Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Engenheiro Felipe. Pessoal, para quem não sabe, esse é um canal pessoal, sobre tudo que eu faço. E um dos trabalhos que eu faço, fiz durante muitos anos, deixei algumas vezes e retornei novamente. Hoje eu procuro fazer no meu tempo mais livre. É a manutenção de computadores. E vamos falar sobre isso hoje, mais especificamente sobre o quanto o teu computador está lento. Você comprou um computador, ele tinha uma velocidade satisfatória. O tempo foi passando e teu computador foi ficando lento. O que pode estar causando isso? Sempre é defeito? Sempre precisa ir para uma assistência técnica fazer o conserto? E quando mesmo não sendo defeito, vale a pena levar para fazer um serviço? Então, esse é o tema de hoje. Aqui nós temos um computador que ele chegou extremamente lento. Aí eu já fiz um serviço nele, ele já está um pouco mais rápido. E ainda pode melhorar. Então vamos falar inicialmente sobre isso aqui. Por que esse computador chegou extremamente lento? É um computador que já tem um processador Core i5 de 8ª geração. É um computador que tem ainda um HD. E aí, como o meu público é variado, eu tenho que explicar. Pessoal, HD é um disco magnético. É o disco mais antigo. Ele é um disco onde nós temos um disco magnético, nós temos uma cabeça leitora. O disco ele fica girando em alta velocidade, normalmente 5.400 RPM para notebooks, podendo chegar a 7.200, às vezes mais. E o disco está rodando e essa cabeça leitora não encosta no disco, ela não faz isso aqui, ela não encosta, ela fica flutuando sobre o disco e faz a leitura. Então, como existe um deslocamento do braço leitor, o que acontece? Tem um tempo perdido. E a própria tecnologia que tem que acessar o dado, como acessa o dado. No caso de um SSD, que é um disco sólido, é um disco feito de chips. E o acesso é praticamente instantâneo. Nós ainda temos uma memória de buffer, mas o acesso é praticamente instantâneo. Assim como no HD, no hard disk, apesar de ser um disco magnético, nós também temos um chip de buffer. Nós temos uma pequena memória de velocidade mais rápida ainda, né? E normalmente um chip que controla todo esse acesso. O que acontece? Pelo acesso do SSD ser através de chips, as memórias, então a velocidade sendo muito mais rápida, ela chega a ser até 10 vezes mais rápida que a velocidade do hard disk. Então, como nós temos aqui um notebook no qual o problema principal dele seria a velocidade, ele estava extremamente lento, ele tem aqui duas questões. A primeira, por que ele estava extremamente lento? Além de ter um HD ainda, o que deixa a velocidade 10 vezes mais lenta que um SSD, o mesmo notebook com SSD, nós tínhamos aqui as atualizações do Windows pendente. Aqui, pessoal, vou tratar só de Windows, eu não trabalho com Linux, certo? Então, o que acontece? O Windows, ele automaticamente fica baixando aqueles arquivos do Windows Update, que é a função do Windows de atualizar os softwares, principalmente o sistema operacional. Então, se você nunca atualiza, se ele está configurado para baixar os arquivos, depois de baixar os arquivos, fica aguardando você clicar lá no íconezinho e mandar atualizar, esse ícone fica ao lado do relógio, tá? Aqui não aparece porque esse aqui é constantemente atualizado, certo? Então, o que acontece? Se esse ícone está lá aparecendo, ele já baixou os arquivos, ele fica ali no momento, mais uma vez, aí de termos simples, né? Fica ali. Se você não manda instalar, ele fica ocupando memória, fica deixando o computador extremamente lento. Então, nesse caso, você deve executar essa atualização.
Mas muita gente não sabe disso, muita gente não é da área, muita gente utiliza muito pouco computadores com Windows. Então, é muito normal, é muito comum chegar aqui para mim computador que a pessoa pensa que está com um defeito, não consegue nem utilizar. Esse aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, esse computador aqui, para abrir o navegador, no caso o Google Chrome, eu esperei quase 10 minutos. Né? Então, qual a causa? É a soma de todos os fatores. Embora ele tenha um Core i5 de processador de 8ª geração, ele tem uma memória RAM de 8 GB, mas a questão do maior gargalo, que seria o HD, né, é a menor transferência de dados aí em relação ao processador, memória RAM, HD é o HD, certo? Então, em relação a isso daí, ficava, digamos assim, entre aspas, travando essa velocidade. Nesse caso, a gente faz duas coisas, oferece duas coisas ao cliente. A primeira coisa é a atualização do Windows, né? E a segunda coisa seria a troca do HD por um SSD. Fazendo isso, fica outro computador. Parece que o teu computador é um computador novo. Ele fica mais rápido do que o computador era quando você comprou o computador. Então é um serviço muito dedicado, muito procurado, né? Quando você está trocando aí o seu HD, que tem o sistema operacional, pelo SSD. Uma outra questão, que não era o caso aqui desse, mas outra questão que também deixa o computador extremamente lento. Quando você tem um HD e ele está aí a partir de 30%, 40% ocupado, ele vai, à medida que vai sendo ocupado o disco, né, a partir que o computador vai tendo mais dados, mais vídeos, mais músicas e outros dados, e vai se aproximando aí a partir dos 30%, 40% de ocupação desse disco, então o computador também vai perdendo a velocidade. Ao ponto de quando ele chega a 80%, 90% ocupado, o computador fica praticamente impossível da pessoa utilizar. Aí fica extremamente lento, principalmente se for HD. Se for SSD, nem tanto. Eu já observei aqui notebooks, computadores, que quando a gente faz os testes de velocidade e ele está com SSD 30%, 40% ocupado ou 60%, 70% ocupado, muito pouco muda a velocidade. Logicamente, quando ele se aproxima aí dos 90%, também há uma perda de velocidade, mas não é tanto como no hard disk, no HD, certo? Porque o acesso do SSD, como eu já disse, né, é um acesso através de chips, então é alta velocidade, é alta a taxa de transferência e de leitura, certo? Então, pessoal, é um detalhe. Um outro detalhe, você já tem um computador com SSD, mas, como eu falei, você realmente deixa acumular aquelas atualizações, fica o íconezinho ao lado do relógio mostrando, né, parece um íconezinho de reciclagem. Então, fica mostrando ali que você precisa atualizar, aparece muitas vezes a legenda dizendo que você precisa dar atenção ali, mas você não faz. Pessoal, é muito comum. Chega aqui o computador, a pessoa pensa que está com defeito, e não é defeito. Carece um serviço, mas não é defeito. O serviço seria apenas atualização, né? Foi feita a atualização aqui, nesse outro notebook, o notebook novamente tem a sua velocidade restaurada, já tem um SSD, certo? Então, pessoal, outras causas, né? Pouca memória RAM também vai influir na velocidade. E uma outra causa também é quando você está acessando a internet, né? Você está acessando a internet e nem sempre a velocidade da internet vai ser satisfatória. E aí aquela velocidade você acaba culpando o computador, mas nem sempre a culpa é do computador, certo? Então é isso. Qual a dica aqui principal? Digamos assim, o resumo. O que é que o usuário comum, aquele que não entende muito de computadores, pode fazer?
você pode pedir uma orientação a alguém. No caso, meus clientes normalmente me ligam. Quando eu posso fazer um suporte remoto, eu já faço ali a atualização por suporte remoto, ali do Windows, né? Muitas vezes tem um parente, uma pessoa que entende um pouquinho mais, não precisa ser técnico, não precisa saber consertar o computador, mas já sabe que ali o Windows está precisando de uma atualização. Então, muitas vezes, o pessoal baixa essa atualização. A pessoa atualiza o Windows, ou seja, não era defeito. Era um problema, sim, mas não um defeito, certo? Pode mandar para o técnico? Pode. Você vai ter um custo, né? O técnico vai te cobrar pelo trabalho dele, é uma coisa justa, certo? Afinal de contas, ele está fazendo um trabalho, está resolvendo um problema, mas não é defeito de peças. É uma coisa que poderia ser feita em casa, né? Aí, continuando essa dica, o que é importante? Às vezes a pessoa tem 2 computadores, né? É o meu caso, eu tenho aqui o notebook e tenho o desktop. E eu passo muitas vezes 3 semanas ou mais sem utilizar o notebook. Tem clientes meus que relatam que passaram quase 1 ano sem utilizar o notebook. Isso é ruim até pela bateria, mas é tema para um outro vídeo. Aí fica uma pendência muito grande da atualização do Windows. Nesse caso, você deve ligar o computador. Se possível, liga teu computador 2 horas por semana, 2, 3 horas por semana, um domingo ou mesmo um dia de semana à noite. Você liga o computador e deixa ele lá, baixando aqueles arquivos de atualização, você não precisa fazer nada. Ou você pode, não sei se vai pegar aí a imagem, mas você pode vir aqui na bandeirazinha do Windows, botão direito, aí você vem em configurações, e aqui do lado esquerdo embaixo, mostrando o ícone que eu estava falando, da reciclagem, né? Você tem aqui o Windows Update. Você clica no Windows Update, e bem aqui em cima você tem o botão aqui, verificar se há atualizações. Você clica aqui e com certeza ele vai achar que há alguma atualização, se você não utiliza há muito tempo. Às vezes você já atualizou e mesmo assim ainda pode aparecer mais alguma atualização. Ele faz a busca, você aguarda um pouco, certo? E aí depois, se ele encontrar alguma coisa, você baixa e instala. Vai aparecer aqui ao lado direito um botão informando para você baixar e instalar aqueles arquivos. Ou ele já começa a baixar, ó. Aqui ele está baixando vários arquivos, ó. É bom que está mostrando aqui em tempo real. Arquivos de drivers, que são softwares para o hardware, né? Então ele está baixando aqui vários arquivos. Quando ele terminar de baixar, ele vai dar aqui o botãozinho ou o nome apenas instalar. Certo, pessoal? Uma outra maneira de acessar aqui o Windows Update, você clica com o botão esquerdo do mouse. E aí você também já vem aqui em configurações, essa engrenagemzinha aqui. E novamente você vem aqui para Windows Update. Mais uma outra maneira de acessar, você clica aqui na bandeirinha do Windows, na pesquisa aqui você escreve Update. E aí já vai aparecer também, verificar se há atualizações. Você clica aqui e já vai para o Windows Update. Certo, pessoal? Então, isso você pode fazer em casa, manter o seu computador sempre atualizado. Às vezes também acontece, você está trabalhando no computador e ele está baixando arquivos. Então ali você vai ter uma lentidão no seu computador. Tudo isso é normal. Se você atualiza o computador, mantém ele sempre atualizado, isso vai ter um impacto menor na velocidade do teu computador. Ou uma coisa melhor ainda, você pode fazer esse processo do Windows Update, da atualização, quando você não vai utilizar o computador para outro fim. Então, com isso, você vai ter uma performance maior, melhor, na hora que você for trabalhar com o seu computador. For ali digitar um texto, um trabalho escolar, um trabalho mesmo profissional,
ou qualquer outra coisa, diversão, né, YouTube, né? Então, para isso daí, você já atualizou antes o computador. Ele já não vai ter essa perda de velocidade. Ok, pessoal? Esse é um assunto ainda um pouco mais amplo, tem mais itens que a gente pode falar, mas hoje em dia os vídeos não podem ficar muito grandes. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.